Tudo bem? Aqui é o Rodrigo, aula de lançamentos dentro do movimento uniformemente variado, tá? Para que possamos aí desenvolver mais ainda a cinemática. Então, primeiro a descrever o movimento dentro do conceito da cinemática foi o italiano Galileu Galilei, tá? Na Idade Média, onde ele observou o movimento dos corpos. Então, Galileu Galilei ele fez um experimento na Torre de Pisa, dentro do qual ele soltou dois objetos diferentes de mesma massa e tinha afirmado que os dois objetos iriam cair ao mesmo tempo. Conforme feito o experimento, um dos objetos chegou primeiro ao solo, mas ele ainda garantiu que isso aconteceria. Então, o que Galileu já observou naquela época e que os outros contemporâneos seus não observaram? A resistência do ar. Então, por exemplo, eu tenho um livro, eu tenho uma folha de papel. Se os dois são soltos simultaneamente a uma mesma altura, o livro vai cortar o ar mais rapidamente do que a folha de papel. Agora, se eu ponho os dois juntos, os dois caem simultaneamente. Eles fazem parte do mesmo corpo, sendo que o livro corta o ar mais rapidamente. Aí, considerando o efeito do vácuo, ou seja, a ausência do ar, se eu tenho uma folha e uma pedra, que são objetos, materiais completamente diferentes, e eles são soltos à mesma altura, isso quer dizer que os dois objetos vão chegar ao mesmo tempo. E isso é o princípio de queda livre, que os dois eles são acelerados ao mesmo tempo, independente da forma que eles têm e a massa que o possuem. Então, quem acelera esses objetos? É a aceleração da gravidade, que dentro do qual vai puxar os dois objetos para baixo, aumentando a sua velocidade ao mesmo tempo. E a nossa gravidade, enfim, no nosso planeta Terra, corresponde a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o que isso quer dizer? Que a cada segundo que passa do movimento, a sua velocidade vai aumentando 9,8 metros por segundo. Está sendo representado aqui na animação. Então, a gravidade puxa os objetos, atrai os objetos, acelera eles da mesma forma, independente da sua massa, independente do material que ele é constituído. E com isso, dentro do estudo da cinemática, do movimento uniformemente variado, nós podemos ver matematicamente como esse objeto percorre a essa altura. Então, aqui nós temos a nossa referência, a aceleração gravidade vertical e para baixo, puxando os objetos para baixo. Nós temos a posição inicial desse objeto como sendo zero num dado referencial, e esse objeto sempre estará em repouso, também uma velocidade igual a zero. Quando ele é solto, ele vai percorrer uma certa altura e vai levar um tempo também para fazer o movimento. Então, para calcular a altura ou tempo de queda, nós vamos utilizar a função horária do espaço em relação ao tempo, que é o sorvetão, só que retirando as informações do espaço inicial e da velocidade inicial. Então, a altura ou tempo de queda que nós temos desse objeto vai ser dada como sendo o S é a altura que ele vai percorrer, igual a aceleração da gravidade, vezes o tempo de queda ao quadrado, dividido por 2. O exercício ele pode te dar a altura para você determinar o tempo de queda, ou ele te dá o tempo de queda para você determinar a altura que o objeto se encontra. Outra pergunta que pode ser relatada a vocês dentro desse movimento é a velocidade da queda. Então, se nós utilizarmos a velocidade em relação ao tempo, a equação horária, nós temos que a velocidade vai ser dada pela gravidade vezes o tempo que ele atingiu a queda. Se você não tem o valor do tempo de queda, você pode utilizar Torricelli a fim de achar essa velocidade. Ou seja, a velocidade final que ele vai atingir é a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a distância, ou seja, a altura que ele percorreu. E nós podemos observar esse movimento através de um gráfico de velocidade em relação ao tempo. E como já foi explicado para vocês, todo gráfico de velocidade em relação ao tempo, a área do gráfico vai fornecer distâncias. Então, nós podemos estabelecer a cada intervalo de tempo a distância a ser percorrida. E se vocês observarem na figura, nós temos triângulos a serem produzidos a cada intervalo de tempo. Isso quer dizer que dentro da queda livre, ou de qualquer movimento uniformemente variado, a distância percorrida em intervalos de tempo sempre são distâncias ímpares. Então, no primeiro intervalo de tempo, nós temos uma distância D, que é um triângulo. No segundo intervalo de tempo, nós temos 3 triângulos correspondendo à distância percorrida. No terceiro intervalo de tempo, nós temos 5 distâncias percorridas e assim por diante. Sempre distâncias ímpares ocorrendo dentro do movimento. Como nesse exemplo de uma torneira pingando, gotejando uma gota.
Então, veja que dessa primeira gota para a segunda, nós temos uma distância de 2 centímetros entre elas. Isso quer dizer que nós temos uma distância D. Passou mais um intervalo de tempo, observa-se que uma gota em relação à outra tem uma distância de 6 centímetros, ou seja, uma distância 3D, onde esse 2, sendo colocado aqui, fornece para nós a distância entre uma gota e outra. Em um terceiro intervalo de tempo, tem uma distância maior, que vai corresponder a 5D. Ou seja, a distância entre essas duas gotas corresponde a 10 centímetros. E por fim, na distância D2, nós temos uma distância 7D. Substituindo D por 2, nós temos o distanciamento entre essas gotas de 14 centímetros. Isso é a característica do movimento uniformemente variável dentro do contexto de queda livre. Então, para ilustrarmos melhor de como isso pode ser cobrado, nós vamos pegar um exercício da nossa apostila. Então, esse exercício traz as seguintes informações. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 12 segundos para atingir a superfície da água. Então, essa primeira situação corresponde à figura à esquerda. Nós temos uma altura que ele vai percorrer e demorou-se 2 segundos para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, uma outra pedra idêntica foi abandonada no mesmo local, também a partir do repouso, e dessa vez a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Então choveu, o rio encheu, o tempo foi menor, porque a altura percorrida também foi menor. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a existência de correntes de ar e a sua resistência, é correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se de quanto? Então, quantos metros se elevou essa água após a chuva? Então, como os dois estão sendo abandonados do repouso, nós temos um movimento de queda livre. Então, para resolvermos o exercício, nós precisamos saber qual é a altura da primeira situação, ou seja, do tempo de 2 segundos. Então, utilizando a nossa expressão, anteriormente já apresentada a vocês, a altura 1 vai ser a aceleração da gravidade, o tempo dessa primeira situação quadrado dividido por 2. Substituindo esses valores, a altura que nós temos da primeira situação era de 20 metros. Pegando a segunda situação, com um intervalo de tempo menor, acredita-se que nós teremos uma altura menor. Então, utilizando a mesma expressão e substituindo os valores, teremos que a altura 2 será de 12,8 metros. Agora, para saber o quanto se elevou esse nível d'água, nós vamos pegar essas alturas e fazer a diferença entre elas. Isso vai corresponder à altura que se elevou o rio. Então, fazendo a subtração, nós teremos 7,2 metros a altura de elevação dessa água. Isso quer dizer que a alternativa B é a alternativa correta para essa situação. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês possam ter compreendido aí, para que possamos passar para o próximo movimento, que é o lançamento vertical. Diferentemente do anterior, nós precisamos de uma velocidade para ele ser lançado. Então, dependendo do referencial, nós podemos ter uma posição igual a 0, mas a velocidade inicial dele não é 0, é diferente de 0. Esse objeto vai subir e vai atingir uma altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, não tem mais velocidade. A velocidade ali é 0, porque ele não sobe mais. E pelo efeito da aceleração da gravidade, ele vai descer até a mão do menino novamente. Então, num primeiro momento, que é esse, o objeto está contra a aceleração da gravidade, ele vai ser lançado, sua velocidade vai diminuindo até atingir uma altura máxima. Atingida essa altura máxima, esse corpo cai, em decorrência da aceleração da gravidade, e volta ao ponto original no qual ele foi lançado. Então, sempre para cima a gravidade vai ser negativa, sempre para baixo a gravidade vai ser positiva. Quando o objeto está subindo, nós vamos colocar como referencial que a velocidade é positiva. Toda vez que ele estiver descendo, a nossa velocidade será negativa. Na subida, ele tem um movimento retardado. E na descida, ele vai ter um movimento acelerado. Isso é importante dentro do contexto, ainda mais se for um exercício teórico. Então, para que possamos fazer os nossos cálculos matemáticos, o que nos interessa aqui é a subida, já que é o lançamento. A descida, quando ele atinge a velocidade igual a 0, ele vai sofrer queda livre, e é o que nós observamos anteriormente. Então, o que ele pode perguntar para você na subida? Qual foi o tempo de subida que ele teve?
Então, o tempo de subida, nós vamos utilizar a expressão da velocidade em relação ao tempo. Lembrando que a velocidade final, quando ele atinge a altura máxima, é zero. Ele vai te dar a velocidade inicial, acha o tempo de subida. Se ele perguntar para você qual é a altura máxima que esse objeto deverá atingir, nós temos duas situações. A mais recomendável é a Torricelli. Lembrando que essa velocidade final, que é a altura que ele atinge a máxima, é zero. Utilizando Torricelli, você acha o S, que é a altura máxima. Ou você pode utilizar a função horária do espaço em relação ao tempo, que também você vai determinar. E lembre-se que agora eu tenho que utilizar essa expressão da velocidade. Como nós estamos trabalhando num sistema ideal, ou seja, sem a resistência do ar, fica-nos garantido que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Sempre em qualquer situação. Tá? E o tempo total nada mais é do que a soma desses dois intervalos de tempo. E na descida, nós temos o fenômeno da queda livre, que anteriormente já foi descrito. Nós podemos observar também esse movimento em gráficos. E é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, aqui nós temos um gráfico de velocidade em relação ao tempo, que é uma reta, que é uma função do primeiro grau. Veja que nessa parte do movimento, o objeto está subindo e freando, ou seja, ele está em movimento retardado. Tá? E a área desse gráfico corresponde à altura máxima que ele vai atingir. Quando ele está em V0, isso quer dizer que ele tem a inversão do movimento, ou seja, ele não está subindo mais. Então, ele começa a descer, que corresponde a essa outra parte do gráfico. Agora, se nós temos a informação de um gráfico do deslocamento em relação ao tempo, como isso corresponde a uma função de segundo grau, nós observamos uma parábola. E dentro dessa parábola, como que nós observamos o movimento? Então, desse lado aqui, à esquerda, nós temos, ao atingir a altura máxima, a subida do objeto, e o intervalo de tempo de subida correspondente. E quando ele atinge a altura máxima, ele começa a descer, onde você tem tempo de descida. Então, sempre se um gráfico está relacionando posição em relação ao tempo, nós temos uma parábola descrita ao movimento. Agora, se nós temos uma velocidade em relação ao tempo dentro do lançamento vertical, é uma reta que nós temos que observar. Como nesse exercício aqui. No parque da cidade, uma criança lança uma bola verticalmente para cima, percebendo a sua trajetória de subida e descida, e depois recebe em suas mãos. O lançamento dessa bola poderá ser representado pelo gráfico posição versus tempo. E aqui é a parte importante. Posição é o S, é o quanto que ele vai percorrer, a altura que ele vai subir. Tempo, T, em que a origem dos eixos coincide com as mãos da criança. Ao considerar a posição Y da bola em função do tempo T, assinale o gráfico que descreve corretamente o movimento a partir das mãos da criança. Então, se é um gráfico de posição em relação ao tempo, e você percebe que tem a gravidade, porque a bola vai subir e descer em função da gravidade, o único gráfico correspondente a esse exercício é o gráfico A, onde você vê a subida, a bola, a altura máxima que ela chega, e depois a descida, voltando na mesma posição que foi lançada. Tudo bem? Agora nós vamos trabalhar lançamentos bidimensionais, ou seja, lançamentos que ocorrem na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. Então imagine uma bola de tênis em cima de uma mesa que vai ser lançada, que vai ser empurrada. Então ela vai ter essa trajetória parabólica que está sendo descrita aqui. Quando ela é lançada, ela vai ter duas velocidades. A velocidade na horizontal, que nós vamos chamar de v de x, e a velocidade na vertical, que nós vamos chamar de v de y. E essas duas velocidades vão ocorrer simultaneamente. Então, a velocidade de lançamento, que é o v0, vai ser o próprio v de x. Como o objeto ainda não está caindo, nós não temos nenhuma velocidade inicial dele na vertical. Nós temos o v0 de y. Então, nós temos que observar separadamente os dois movimentos. Então, observando na vertical, o que nós vamos observar? O objeto ele vai cair a uma certa altura em relação à aceleração da gravidade. Então, isso daqui é a representação vetorial dos vetores. Então, na vertical, o que nós temos? Como calcular esse v de y, que está aqui representado? Então, o v de y pode ser calculado de duas maneiras. O valor da aceleração da gravidade vezes o tempo do movimento ou qual ele atingiu o solo, ou utilizar a Torricelli, duas vezes a gravidade vezes a altura que ele percorreu do seu lançamento. Aí depende das informações que o exercício te solicitar.
Lembrando que altura e tempo podem ser representados por essa equação da queda livre, já que esse movimento na vertical é um movimento de queda livre. Mas um fator novo que nos vai agregar é essa distância percorrida na horizontal, que está chamando aqui de A, que é um movimento uniforme, ou seja, a velocidade não vai sofrer variação, ou seja, o v de x vai se manter constante. E como calcular esse alcance horizontal? O alcance horizontal nada mais é a velocidade que ele foi lançado, vezes o tempo que ele percorreu até chegar ao ponto referencial na horizontal. Então, dentro desse contexto, essa situação é nova e geralmente ela é mais perguntada dentro desse contexto. E aqui um exercício para a gente praticar essa situação. 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessa bola. Então, você tem bola de chumbo, de vidro, de madeira, de plástico, suas velocidades iniciais e os tempos de quedas respectivos. A relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser expressa como? Veja, para que a bola possa cair dentro desse lançamento horizontal, o que vai fazer elas cair não é a velocidade que elas são lançadas, e sim a aceleração da gravidade, que é idêntica a todas, já que é um movimento de queda livre. Então, dessa situação, a alternativa D é a correta, que o objeto vai ser acelerado, ou seja, vai aumentar a sua velocidade da mesma forma. Então, eles vão chegar no mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? E para a gente encerrar esses lançamentos de hoje, lançamento oblíquo. Novamente um lançamento bidimensional, onde agora o nosso objeto de velocidade v0 vai ser lançado com o ângulo θ em relação horizontal. Com isso, nós vamos ter duas componentes na decomposição desse vetor. Uma componente horizontal, que é o v de x, e uma componente vertical, que é o v0 de y. Veja, se eu pegar esse vetor v0 de y e colocá-lo aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso relacionar v de x, v0 de y e v0 a partir de relações trigonométricas. Então, essa é a representação vetorial do movimento. Tá? E aqui a nossa relação importante dentro desse lançamento. Como que nós vamos calcular o v de x? Então, se vocês observarem esse triângulo retângulo, o v de x é um cateto adjacente. Então, para calculá-lo, nós vamos pegar a velocidade que ele foi lançado, vezes o cosseno do ângulo de abertura. Para determinar a velocidade inicial na vertical, que é o v0 de y, que está aqui correspondente, que é um cateto oposto, nós vamos ter que o v0 de y vai ser v0 vezes o seno do ângulo. E essas duas expressões são específicas do lançamento oblíquo e são muito importantes dentro do movimento. Outros fatores a serem observados. Veja que nós temos um alcance horizontal desse objeto do lançamento e um ponto de altura máxima, onde a velocidade final na vertical não existe. Uma pergunta que é sempre feita nessa situação é: existe velocidade nesse ponto aqui? Existe. Continua-se a velocidade de x, ou seja, a velocidade na horizontal, já que o movimento aqui na horizontal é um movimento uniforme. Desse ponto para cá, nada mais é do que um lançamento horizontal como nós vimos anteriormente. Então, todas as características do último movimento correspondem daqui para cá. Mas as perguntas que serão solicitadas aqui, dentro dessa parte do movimento. Qual é o tempo que ele vai chegar até a altura máxima? Ou qual é a altura máxima que ele vai adquirir? Então, nós vamos utilizar as mesmas expressões do movimento uniformemente variado que já foram vistas anteriormente. Orientação. Para vocês determinarem o tempo de subida, nós vamos utilizar essa expressão. Lembrando sempre que a gravidade é negativa porque ele está subindo. Então, Vy, que é a velocidade final que ele atinge é zero, é a velocidade inicial de y, menos a aceleração vezes o tempo. Então, ele vai te dar essa velocidade, você vai determinar, ou ele vai te fornecer essa velocidade, acha o tempo para ele subir. Lembrando que, como nós não temos a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele perguntar para você qual é a altura máxima que ele atingiu nesse ponto aqui, sugiro para vocês utilizarem Torricelli. Lembrando também que o v de y, que é a velocidade final que ele atinge a altura máxima, vale zero. E para você determinar o alcance horizontal desse objeto, o alcance horizontal nada mais é do que o v de x vezes o tempo total do movimento. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida,
Você pega o tempo de subida determinado aqui, multiplica por 2, acha o tempo total e determina o alcance horizontal que esse objeto atingiu. O ângulo interfere diretamente na altura e na posição horizontal que o objeto atinge. Então, veja, quanto maior eu vou aumentando a inclinação, mais alto o meu objeto vai atingindo. Mas observe que o lançamento, o alcance horizontal de 15 graus e 75 é o mesmo, já que somando os dois, dá um ângulo de 90 graus. Isso corresponde ao mesmo alcance horizontal. O mesmo ocorre com um ângulo de 60 e 30. O ângulo vai interferir no mesmo alcance horizontal. E o ângulo perfeito, no qual o alcance horizontal é máximo, é o ângulo de 45 graus, no qual você tem repartido simultaneamente o v de x e o v0 de y de maneira idêntica. E aqui uma tabelinha de alguns ângulos de seno, cosseno e tangente para vocês recordarem, se precisarem, nos exercícios. Então, para a gente encerrar a aula, esse último exercício aqui. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre, então, uma trajetória parabólica, conforme representado na figura, em 4 segundos. Então, o que nós temos aqui? Ele vai lançar e todo o tempo que vai percorrer a bola, que são de 4 segundos. Como ele tem uma velocidade v, nós vamos ter um v de x. Nós temos uma velocidade inicial, que é o v0 de y. Foi dado na figura o alcance horizontal que ele conseguiu atingir, que é de 60 metros, e um ponto importante que a figura não nos remete, não traz a informação que você deve lembrar, que o v de y é 0, ele não sobe mais, e que dentro desse ponto tem uma velocidade que é o v de x, que é a velocidade do movimento uniforme. Desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os modos da velocidade v de lançamento e da velocidade vh na altura máxima são em metros por segundo iguais a respectivamente. Então, o VH corresponde ao V de x. Ele quer saber qual é a velocidade V que ele foi lançado. Então, para isso, nós vamos utilizar o alcance horizontal. Então, o alcance horizontal nada mais é do que o V de x vezes o tempo total de todo o movimento. Substituindo os valores, nós temos que o V de x vale 15 metros por segundo. Tendo essa informação e utilizando a primeira equação que nós determinamos, a velocidade de x em relação a v, v de x vai ser v vezes o cosseno de beta, que vale 0,6. Substituindo os valores, nós temos que a velocidade de lançamento dele foi de 25 metros por segundo, correspondendo à alternativa C, a alternativa correta para essa situação. Espero que isso possa ter auxiliado vocês. Tá? Qualquer dúvida, nos procure no WhatsApp, na resolução dos exercícios. E se Deus quiser, semana que vem estaremos aí de volta. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. E até breve.